quando um estudante haitiano de 22 anos visitou sua cidade natal, ele testemunhou algo inesquecível. O menino estava deitado no lixo com formigas em sua pele, enquanto as pessoas ficavam ali, relutantes em tocar a criança. Em vez de ir embora, o homem fez o que ninguém mais se atreveu a fazer. Algumas pessoas costumam dizer que é fácil seguir a correnteza e que ir contra isso requer apenas coragem. Mas sabe-se que mesmo quando uma pessoa se destaca para fazer algo que grande maioria tem medo, ela normalmente sofre grande julgamento por parte dos outros. É verdade também que há a parte que dá apoio e incentiva os atos de coragem. Na história de hoje, há um homem que nadou contra a correnteza quando viu um bebê angustiado, deitado no lixo e coberto de formigas. Com a ajuda de sua família, ele fez o que os outros que estavam ao redor precisaram, mas tiveram medo de fazer. Em 2017, um homem de 22 anos, chamado Jimmy Amzial, que estudava comunicação e mídia eletrônica na Universidade Estadual do Texas, e foi para sua casa no Haiti para suas férias, quando ele descobriu algo que mudou a sua vida. Como todas as vezes, ele visitava sua cidade durante o Natal. Amzial levava alguns presentes para as crianças que ficavam no orfanato. Desde que ele ainda era adolescente, ele adorava passar o tempo com as crianças e tinha um ponto fraco em seu coração por elas. Enquanto iam em seu caminho para o orfanato, ansioso para matar a saudade das crianças, algo estranho de repente chamou sua atenção. Ele viu uma multidão de pessoas se aglomerando ao redor de uma lata de lixo, e alguns arregalavam os olhos e outros ficavam na ponta dos pés para ver o que estava acontecendo. O homem continuou seu caminho, que passava pela multidão, e inclinou-se para a frente para ver o que era. E para sua surpresa, não era algo nada comum. Era um bebê. Devia ter uns 4 meses de idade e estava deitado no lixo, e as formigas estavam passeando por sua pele. Quando acordei naquele dia, eu estava totalmente inconsciente de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. De pé, perto da lixeira, ele podia ouvir as pessoas falando sobre o bebê e também podiam ouvir eles se perguntando o que devem fazer com o bebê, pois não tinham a mínima ideia de onde seus pais estavam. Entretanto, o bebê precisava de um salvador, pois o tamanho do bebê não refletia nada além de dor. O jovem de 22 anos queria fazer algo para ajudar a criança, e todo mundo estava apenas olhando para a criança. Alguns falavam e questionavam, mas ninguém fazia nada concreto para ajudá-lo. Não há uma alma bondosa aqui que queira ajudar? Enquanto outras pessoas apenas olhavam para o bebê, uma outra parte discutia entre si, e a esse ponto já havia grande confusão em torno da lixeira. Quanto barulho! O rapaz já estava no local, se inclinou e puxou o bebê que chorava para fora da lata de lixo fedorenta. Os espectadores ficaram chocados ao ver o menino segurando o bebê em suas mãos, pois eles estavam relutantes até mesmo em tocar na criança e não esperavam que Thomas gritasse com eles e muito menos que segurasse o pequeno em seus braços. E nem ao menos puderam se recuperar do susto enquanto Thomas caminhava levando o bebê chorando em seus braços para sua própria casa. Sua mãe de 66 anos, Alicia Jane, estava chocada. Ela não tinha ideia do porquê seu filho retornou mais cedo do orfanato e como o filho de outra pessoa estava em seus braços. Depois, descobrindo que Amzial tinha encontrado o bebê chorando na lixeira, Jim orgulhou-se da atitude do filho e compadeceu-se da pobre criança. Imediatamente foi ajudar o seu filho a lavar o bebê e alimentá-lo. Antes de levarem-no ao médico, eles o vestiram em roupas limpas e assim seguiram para o consultório para que pudessem fazer um check-up rápido.
Verificando que tudo corria bem com a criança, em seguida Thomas foi à delegacia de polícia para comunicar-lhe sobre sua descoberta. A polícia imediatamente lançou uma investigação, mas não conseguiu rastrear os pais do bebê. Alguns dias após a investigação começar, o juiz pediu ao jovem algo que mudaria sua vida, uma vez que eles não conseguiram identificar ou localizar os pais da criança. As autoridades acreditavam que a melhor solução para o caso era que Amzial se tornasse o guardião legal da criança. Quando o juiz perguntou isso a Amzial, se ele podia criar o bebê, ele precisou de alguns dias para poder pensar sobre o assunto, pois, por um lado, ele era apenas um estudante universitário e não tinha ainda fundos suficiente para sustentar um bebê. Por outro lado, ele não queria que o bebê crescesse sem a figura de um pai, como aconteceu com ele. Por essa razão, ele resolveu acreditar e dar um primeiro passo de fé. Mesmo não tendo dinheiro suficiente para arcar com todas as despesas e sabendo que sua família não se encontrava financeiramente estável, ele decidiu gritar que sim, ele aceitava tornar-se o guardião legal da criança com a ajuda de sua mãe. E assim, eles nomearam o menino de Emílio. Quando ele retirou o bebê da lixeira, o estudante universitário não tinha ideia de que ele tinha tornado-se pai aos 22 anos, sem nem ao menos planejar nada disso. Como Amzial estava de férias e o período de aulas estava prestes a começar, Amzial precisava planejar sua viagem de volta aos Estados Unidos. Mas a única coisa que lhe incomodava era Emílio. Sua mãe se ofereceu para cuidar do pequeno Emílio enquanto Amzial estudava e trabalhava no Texas. E até mesmo confessou que às vezes você não precisa saber o que vai fazer, apenas precisa estar pronto para fazê-lo. Depois de assinar os documentos que o tornavam o guardião legal de Emílio, ele passou a dividir seu tempo entre os Estados Unidos e o Haiti, e frequentemente retornava ao Haiti para poder reunir-se com o pequeno Emílio, quando ele não estava trabalhando ou estudando. Como resultado de sua saudade, ele teve de fazer algumas pausas na faculdade, e isso significava que ele não conseguiria se formar no mesmo tempo que seus colegas de turma. Em setembro de 2022, Amzial, com 27 anos, começaria o seu terceiro ano na universidade, enquanto Emílio havia ingressado também na escola um pouco depois do começo do ano. Emílio amava música e aspirava a poder se tornar um músico, que era o que respondia quando perguntado sobre qual é a sua matéria favorita na escola. Depois, refletindo sobre o seu progresso, Amzial compartilhou seus sentimentos de que tudo isso tem sido uma jornada incrível. E estou observando-o crescer e tem sido tão gratificante que eu estou muito orgulhoso dele. Observando o bebê que ele resgatou do lixo, ele percebe como seus feitos estão crescendo. Amzial disse que acredita que ele fez a coisa certa, enquanto os outros, intensificando-se, tinham medo de segurar Emílio, que não tinha culpa ou forma alguma de se defender com apenas 4 meses. Depois de ser o seu tutor legal durante 3 anos, Amzial se sentia pronto para adotar Emílio formalmente, pois ele desejava abraçar a paternidade, adotando legalmente Emílio. Alguns obstáculos o impediram de fazer isso imediatamente. Então, ele iniciou o processo de adoção em 2020, que ainda está em andamento. Ele diz: "Eu realmente me sinto como um pai e eu estou animado para pegar a caneta e assinar o papel e fazer Emílio meu filho. Eu só preciso juntar o dinheiro primeiro antes que possa legalmente adotar Emílio. Eu precisava levantar uma quantia inicial de $30.000, mas um estudante que trabalha e mal paga as despesas mal poderia se dar ao luxo de adotar Emílio sem a ajuda de outras pessoas.
Por isso, ele resolveu pedir ajuda na internet. No dia 28 de julho de 2022, Amziel começou uma campanha de arrecadação de fundos no GoFundMe, onde ele compartilhou sua jornada desde quando encontrou e do processo de criação de Emílio. Disse que se sentia especial, transformando a vida de Emílio de um bebê abandonado no lixo para um maravilhoso tesouro em sua vida. Em apenas um dia, as pessoas doaram de $5.000 para a campanha de Emílio, que com 5 anos pediu às pessoas que compartilhassem o link de arrecadação de fundos com os amigos e família para ajudá-lo a alcançar seu objetivo. Em dezembro de 2022, a campanha já havia conseguido arrecadar mais de $171.000. Nas palavras de Amziel, qualquer excesso de fundos será usado para orfanatos locais no Haiti. O futuro de Emílio e possivelmente será usado para que eu volte à faculdade e termine. Muitas pessoas se sensibilizaram com a história e fazem parte dela fazendo sua contribuição. Essa história tocou o meu coração. Jimmy tem um coração de ouro. Quando Deus fez sua obra-prima, ele a chamou de Jimmy Amziel, comentou uma das doadoras. História absolutamente perfeita para se deparar hoje, não é? Muito amor e sucesso para você e sua família, comentou outra doadora de coração bondoso. Essas são algumas das muitas mensagens de apoio e agradecimento pela atitude do homem. E você, o que achou da atitude de Amziel? Conta pra gente nos comentários. E não esqueça de que temos um encontro marcado no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!